Sistema trava, internet não funciona, computador não imprime, quando eu puxo um determinado dado, uma venda, um estoque, simplesmente não vem ou deixa de existir. Se você tem esse tipo de problema aí na sua gestão, com o seu sistema, na sua empresa, fica aqui nesse vídeo, que hoje nós vamos falar de 3 tipos de sistema, mas eu vou dividir em 3 vídeos para a gente falar especificamente de cada sistema. Mas antes disso, eu preciso dizer para você que basicamente hoje nós temos 4 tipos de sistemas, beleza? Mas assim, o quarto eu vou deixar meio que no ar porque ele se interliga com todos os demais. Então, o que eu preciso dizer para você, basicamente, é que nós temos o primeiro sistema, o primeiro tipo de sistema, que é o mais comum, que é o que nós utilizávamos, que é ter o servidor dentro da própria empresa. Eu escolho uma máquina ou monto um servidor, uma estrutura de serviço, né, para que eu tenha o meu sistema. É o chamado sistema desktop. Depois, a gente inventou a nuvem, ou seja, o cloud. O que é o cloud? O que é a nuvem? É simplesmente eu ter o meu servidor, mas esse servidor ser fora da minha empresa, fora da minha estrutura. Eu alugo um computador fora, é a nuvem. Beleza? E o terceiro tipo que nós temos é o que hoje é muito comum, que é o SaaS, que é o System as Service. Para que serve isso? Significa que você aluga, você praticamente aluga tudo. Você aluga o sistema, você aluga o servidor, você nem sabe de nada. Beleza? Então você paga como se fosse um streaming, é um serviço de assinatura, você paga e usa, você consome e você paga. Beleza? Mas e aí? Qual é a diferença? Ok? E nós temos aí um quarto tipo de sistema, que são os aplicativos. Na verdade, todo sistema, pela definição, ele é um aplicativo, porque ele roda dentro de um sistema operacional, do Windows, do Linux, de um Android, do iOS. E esse sistema, ele se torna uma aplicação. Então, o termo aplicativo, nós podemos utilizar para qualquer tipo de sistema, na verdade, né? Mesmo que ele rode no browser, na nuvem, ok? SaaS. O que é o SaaS? O SaaS é um sistema que você contrata por assinatura, ou seja, você faz o pagamento mensal e você utiliza esse sistema. Qual é a diferença dele para um sistema no desktop e para um cloud? É que você praticamente não vê a estrutura, muitas vezes você nem participa, é de forma automatizada, você vai só clicando lá, continua, continua, ok, ok, põe os seus dados, e ele próprio já monta a estrutura para você. Basicamente, a implantação desse sistema não envolve tanto a ação humana, né, da equipe por trás, porque ele já foi automatizado. Então, muitas das configurações, elas já são padrão. Provavelmente um sistema SaaS não vai permitir que você faça customizações ou mescle ou mesmo ajuste para a sua realidade. É você que vai se ajustar. E é isso aí, é uma das primeiras dificuldades, é um dos primeiros erros ao contratar um SaaS. Um SaaS, muitas vezes, ele é muito mais barato, a mensalidade dele é muito mais barata do que um sistema no desktop ou com um sistema cloud. Por quê? Porque ele é um sistema por assinatura. Significa o seguinte, você vai ter que se adaptar. O sistema é aquilo e não vai evoluir, não vai ter diferença. Talvez você tenha pacotes melhores dentro de um SaaS. Por exemplo, tem um pacote padrão, tem um pacote básico, tem um pacote Pro, Plus, e por aí vai. Nomes bonitos, comerciais para te fazer contratar. E um tem um relatório, no outro não tem. Um você emite 100 notas, o outro você emite 1000 notas. Isso é o SaaS. E aí? Qual é o segundo erro que você pode cometer profundamente com o SaaS? Na hora de contratar, não se atentar nas entrelinhas e perceber que aqueles seus dados que você está colocando lá, na hora que você romper ou deixar de trabalhar com eles, você simplesmente vai perder tudo. Ou seja, tudo que você fez, você não vai conseguir ter de volta. Os seus dados praticamente não são seus. Ressalva aqui para quem é curioso ou entende mais e vai dizer assim, não, William, como é que você fala uma coisa dessa que os dados não são dele? São sim, basta ele chegar aqui, clicar e exportar.
Sim, isso existe realmente. Talvez algumas empresas, se você mandar um e-mail, telefone ou entrar em contato com eles no suporte, eles podem gerar para você os seus dados e te mandar, seja lá em PDF, TXT, o que quer que seja. Mas os dados não estão com você, estão no SaaS. E o SaaS, existe uma diferença muito grande dele para o cloud. O cloud, praticamente, a estrutura é sua ou da empresa que está te vendendo. O SaaS não, a estrutura é da empresa contratada, é da software house, ou seja, os seus dados não estão com você, estão com eles. Você gostaria que toda a sua vida empresarial estivesse na mão de outra pessoa? Pensa nisso. Os seus dados são dados muito sensíveis que você não poderia deixar eles simplesmente na mão de outra pessoa? Pois é. Então, pensa bem nisso. Segundo erro. Por quê? Você está ali com os seus dados. E o terceiro grande erro do SaaS é aquilo que eu estava falando. Poxa, é um sistema barato. Se você paga barato, e eu já falei isso no outro vídeo, se você paga barato, você provavelmente está pagando alguma coisa que não tem muita estrutura. A estrutura é básica. E às vezes você não tem atendimento. Barato pode sair caro. Falei isso no outro vídeo ali, né? E aí o que acontece? O SaaS é sistema simples para que você rode. E vocês podem até falar assim, né? William, mas cara, você fala nos vídeos aí que a gente precisa ter sistema, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa utilizar as tecnologias, e agora você está falando para eu não contratar um sistema, mas é o que eu posso pagar, é o que eu preciso. Então eu te digo com todas as letras, contrate, faça. É melhor você ter um controle, ter um sistema a utilizar, do que não ter nada. Mas o que eu estou falando aqui no vídeo não é isso, não é para você não contratar, é para você ter a consciência daquilo que você está contratando. Não assinar de olhos fechados. Ou não ignorar aquilo que você está contratando, aquilo que é ali. Isso hoje é o grande diferencial de alguns brasileiros, né, de algumas pessoas, as pessoas que realmente têm sucesso na vida. E aí eu deixo de falar um pouquinho do SaaS, deixo de falar um pouquinho da estrutura para falar da dor real. Qual é o problema dos brasileiros? Qual é o problema do mundo em si? Não é só dos brasileiros, não, porque eu conheço pessoas e empresas fora do país. É exatamente não prestar atenção naquilo que está fazendo, não ler, não entender, não perguntar. Não estou dizendo para brigar, para achar ruim, mas perguntar. Olha, está escrito aqui que o backup é um serviço à parte. Tá, mas como é que eu faço para contratar esse serviço à parte? Quanto custa? Porque também é aquilo que nós estávamos falando ali, terceiro erro, é R$ 100. Beleza? R$ 100. Pô, R$ 100 me aperta. Aí eu vou ver ali, começo a contratar. Você deseja contratar backup? Pô, desejo. Mais R$ 29,90. Você deseja ter relatórios gerenciais diferenciados, não sei o que lá? Mais R$ 59,90. Nós temos uma super oferta para a contratação. Lá. Dashboard. Por apenas R$ 19,90. Faz a conta, quanto já deu? Se você tivesse, de repente, um outro sistema, porque às vezes você contrata muita perfumaria, muita firula, muita coisa bonita, mas é aquilo que você precisa ter a consciência. É disso que você precisa nesse momento? Ou você precisa realmente, aquela primeira mentalidade que nós estávamos falando lá, um sistema barato, que funcione e que te dê os dados reais, o básico da empresa para que você possa trabalhar? Já pensou? É isso que nós estamos falando. Então, o que eu estou querendo dizer para você neste vídeo e na série sobre os sistemas é exatamente isso. O que você precisa. Pensa. Põe aí na ponta do papel, na ponta do lápis. Na ponta do papel é boa, né? Põe na ponta do lápis aí, escreve no papel o que você precisa. Qual é a sua demanda? Quanto você pode pagar? Quanto que o sistema vale para você hoje? E aí eu quero dizer uma coisa. Pensa nisso que eu vou te falar. Pode parecer clichê, pode parecer que eu estou te vendendo alguma coisa. E eu, na verdade, estou te vendendo uma ideia. O sistema
todo o sistema, quando o bom sistema, quando ele tem uma infraestrutura, porque não é só o sistema, ele depende de uma infraestrutura, ok? Ele é um funcionário que trabalha 24/7, não tem folga, não tem 13º, não tem férias, não fica doente. Ah, o sistema travou. É porque tem algum problema. É a infraestrutura sua, da empresa, a internet, qual é o modelo que você contratou? Pode ter algum problema? Pode, mas em suma, o sistema é um funcionário gerencial e braçal que funciona 24/7. Então, quanto vale isso hoje para você na sua empresa? Alguém ou alguma coisa que trabalha para você 100% do tempo, sem reclamar, te dando todos os dados que você precisa na hora que você aperta o botão. Fica aí para o nosso próximo vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar os nossos vídeos. Se inscreve no canal para que você receba as nossas atualizações, os nossos vídeos mais modernos, ou seja, os vídeos que nós postaremos. Aqui no nosso canal a gente tem uma biblioteca vasta, falando de várias coisas de software, como escolher software, como trabalhar com estoque, fluxo de caixa, as diferenças de sistema e muita coisa legal falando sobre gestão e comportamento do empresário.